Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está no ar mais um podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato RS em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo, na bancada deste programa, Ayrton Centeno. Salve, Ayrton! Salve, Kátia! Também conosco, o cara que descomplica a economia, Dão Real Pereira dos Santos. Olá, Kátia. Olá, Centeno. Estamos aí. É sempre tão bom te ter aqui, Dão. Dá uma saudade quando tu não vem. E, gente, hoje, como deveria ser, né? Nós vamos falar de Argentina. Da eleição de Javier Milei. Um quadro da extrema-direita que, exemplo de outro quadro do mesmo campo no Brasil, Jair Bolsonaro, elegeu-se presidente de seu país. Vamos falar de Argentina, de Brasil e de América Latina. E quem está com a gente é um pesquisador que estuda as relações entre Argentina e Brasil. Ele já atuou em universidades da Argentina, da Espanha e hoje está no Brasil, lecionando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa URGS. E ele tem doutorado em Economia Política. Muito bem-vindo, professor Leonardo Granato. Muito obrigado, Kátia. Meu cumprimento, Kátia, Ayrton e a todos que nos acompanham. Também está com a gente uma jornalista que desde Buenos Aires vai nos dar um breve panorama da Argentina pós-eleição. Ela, que atua no portal El Destape. Bem-vinda, Carla Perejó. Bom dia, bom dia para todos aí. Muito obrigada pelo convite. A gente já te agradece de antemão, né, pela tua disponibilidade. E quem começa, então, Ayrton Centeno. Olá, Carla, bem-vinda. Carla, aqui no Brasil, muitas pessoas se perguntam como os argentinos caíram no golpe da antipolítica, né? Aqui no Brasil a gente chama no conto da antipolítica, né? Depois que viram tudo que aconteceu no Brasil, não é? O que você acha disso? Qual é a explicação que você tem para esse fenômeno? Em primeiro lugar, eu estive pensando muito nessa pergunta. Eu não posso dizer que todos os argentinos e argentinas sabem o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos com Bolsonaro. Eu acho que é preciso ter ainda mais jornalistas internacionais que falem sobre o que acontece no resto do mundo, especificamente o que acontece em nossos países vizinhos, com uma perspectiva histórica de direitos humanos, para conhecer o que está acontecendo. Então, qual é a explicação desse fenômeno de Javier Milei, um candidato da extrema-direita, pelo partido La Libertad Avança? Eu acho que eu não tenho todas as respostas, mas eu pensei algumas. Eu acho que é um fenômeno que tem muitas aristas que estão ligadas a questões econômicas, principalmente, e que também são simbólicas, culturais, políticas também. Eu penso que as estratégias da extrema-direita, com suas características específicas, funcionaram na Argentina nestes últimos anos. Javier Milei conseguiu os 55% dos votos neste balotage. Ele conseguiu atingir a população insatisfeita, raivada, desde 2018, nesse ano, que ainda era o governo de ex-presidente Maurício Macri, que é também uma figura muito importante nesse momento.
Javier Milei, em 2018, foi o economista mais consultado pelos meios de comunicação, com mais de 3.200 horas no ar em programas de rádio e televisão. Então, esse foi como seu primeiro passo, digamos. Nesse sentido, eu acho que o governo do ex-presidente Maurício Macri abriu também uma janela para as narrativas de direita, conservadoras, mais radicais desse momento, que se filtraram na sociedade ainda com mais força durante a pandemia, durante um governo peronista de Alberto Fernandes, que não conseguiu dar respostas especificamente também para a população mais jovem. Esse foi como o eleitorado mais forte para Javier Milei. Então, isso é uma parte também. E, como eu falei, Maurício Macri é uma pessoa muito importante nesse cenário agora. Ele quebrou sua própria aliança política para fazer uma aliança com Javier Milei depois do primeiro turno. E agora eles são parceiros. Para no primeiro lugar, para no segundo turno agora, ele entregou sua estrutura política para apuração no domingo, por exemplo, com 70 mil fiscais, muitas pessoas, e agora ele vai ter cargos no governo. Não ele, mas vai ter. E ele já também me ajudou muito nas últimas semanas para conseguir mudar um pouco o discurso de Javier Milei, que é muito radical e muito violento, para um discurso mais moderado. Também, para falar também o que aconteceu sobre os erros próprios, eu acho que a campanha de massa foi muito boa, muito profissional, mas ele não foi suficiente, ele não conseguiu conquistar os votos e também ele não conseguiu se conectar com a população insatisfeita, economicamente principalmente. E eu acho que isso foi um erro do peronismo. Há muitos analistas aqui na Argentina que estão falando sobre isso. Pablo Seman, por exemplo, é um deles, que ele fala sobre essa desconexão do peronismo, kirchnerismo com a população, as demandas da população. Então, eu acho que o que Javier Milei conseguiu nesses anos foi muito importante, porque ele conseguiu, eu acho, como quebrar consensos democráticos que tínhamos na sociedade argentina nos últimos 40 anos sobre o Estado, as respostas do Estado para a população, para as demandas da população, sobre os direitos humanos também, sobre o que aconteceu durante a ditadura argentina, e também sobre a palavra liberdade, que é parte de seu nome, o nome do seu partido. Então, é isso, como um discurso de ódio, violento, antifeminista, ultra neoliberal, não é anarquista, nem essas coisas que ele fala, e também antifeminista. E 2018 foi o ano que foi a primeira discussão no aborto no Congresso aqui na Argentina, que foi muito importante para toda a região. E esse também foi um momento muito importante para que os discursos também de ódio e antifeminista começaram a ter muita mais visibilidade. Então, eu acho que há muitas coisas mais, mas também eu acho que vamos falar sobre isso. Obrigada. Nossa, quanta semelhança, né? Quanta semelhança. Vimos muito de tudo isso no Brasil. E eu estava lendo agora um artigo que o marqueteiro, né, do Milei deu uma entrevista na Globo News falando sobre a campanha e do uso dos memes, né? Como eles abusaram justamente para conquistar esse público jovem, despolitizado, enfim, né? E, Carla, é tudo muito parecido com o que a gente viveu e, de certa forma, ainda vive aqui no Brasil. Mas, Leonardo, o que também se prevê
é que se o Milei fizer tudo o que ele promete, né, como dolarização, fim do Ministério da Cultura, privatização das universidades, fim do Banco Central, né, fim dos direitos humanos, né, porque ele não acredita em direitos humanos, tem gente que aposta que ele não vai terminar o mandato. Porque, ao mesmo tempo, né, Carla, a gente também tem um movimento social muito forte na Argentina. Como é que tu está vendo isso, Leonardo? Pois é, Kátia. Essas são as grandes incógnitas. Né? E, sobretudo, claro, evidentemente, a gente está analisando esse fenômeno ao calor agora do que está acontecendo, os acontecimentos. Eu pensava, vejam o paradoxo. Né? Ontem foi comemorado o Dia da Soberania Nacional. Um dia antes foi eleito Javier Milei com a sua proposta, essencialmente em termos de política pública, de alienação nacional. Gente, só deixando claro para o nosso público, ontem ele está falando segunda-feira, porque a gente está gravando esse programa na terça-feira. E ele vai ao ar no sábado. Perfeito, Kátia. Esse é o problema dos ofícios, né? Os gaps para os que não somos jornalistas. Mas, então, feita esse esclarecimento, é importante para a gente contextualizar e situar, né? Em que momento a gente está refletindo sobre esse assunto. E, sem dúvida, Kátia, me parece que aqui temos algumas questões interessantes que nos ajudam a explicar. Não sei se colocaria, se ele chega ao fim do mandato ou não. Talvez eu começaria pensando, bom, como ele vocaliza, se apropria de alguma forma de um discurso e de um programa de neoliberalismo extremado que, sem dúvida, essa parte das classes dominantes argentinas estavam desejando, evidentemente, a direita tradicional já não respondia aos desejos de um programa que garantizasse taxas de lucro, que garantizasse toda uma série de respostas ao que eles esperavam em termos de rendimentos e de melhorias da situação econômica. Leonardo, é mais uma semelhança com o que se teve no Brasil, por exemplo, em 2018, onde a direita tradicional, né, vamos dizer assim, a centro-direita, até a direita, que era o PSDB, que rivalizava todas as eleições, praticamente, desde a redemocratização, com a centro-esquerda, que realmente é o PT, só sobrou, né? Só sobrou, naufragou, e em vez de 45%, ou quase 50% dos votos que teve em 2014, teve pouco mais de 4% dos votos. Não foi a mesma coisa que aconteceu com a Patrícia Bullrich, mas também foi derrotada, né? Mas também foi derrotado. Foi derrotado Rodríguez Larreta, Isso. que tinha um perfil justamente mais moderado, e posteriormente, bom, Macri sacrificou Bullrich em prol dessa aliança, que evidencia, em definitivo, isso. Mas Javier Milei e essa força política extrema-direita se alimentou também, como já a nossa colega anteriormente comenta, da frustração das classes populares, justamente do grau de deterioração social que a gente não pode ignorar. Então, a inflação. Frente a isso, exatamente, inflação, remarcação de preços contínua justamente para garantir falta de combustível nos postos uma semana, um pouco mais antes da eleição. Exatamente. Falta de investimento público, endividamento, ou melhor dito, endividamento para garantir o investimento público, criando justamente a situação, apelando mais uma vez ao FMI. Então, realmente, o que o progressismo, o saldo do progressismo, de alguma forma, bom, evidentemente foi aproveitado para
para essa extrema-direita avançar. Não podemos deixar de reconhecer isso, e por isso que eu penso que também, enfim, na minha avaliação, essa derrota que nós vivenciamos no dia domingo não é apenas a derrota de União por la Pátria, não é apenas a derrota do kirchnerismo, Sim. em termos mais amplos. É uma derrota da esquerda, do progressismo. Frente a essa falta de resposta, frente a esse grau de deterioração social. Claro. E frente à falta de uma perspectiva, de uma estrutura, de um programa, de uma estrutura programática concreta que Massa não apresentou. Não apresentou. Claro, sim, também. Eu gostaria de dizer também sobre o lugar das organizações sociais, não? Como não conseguiram também conectar com essa atomização da sociedade. A sociedade começou o discurso do mercado como resposta às necessidades, que é o discurso de Javier Milei. Eu acho também que tem uma conexão aí com a atomização da sociedade, com a pouca presença das organizações nos bairros populares, como para somar também ao análise do colega aí também. A apatia política, e essa diminuição do movimentos sociais e da resistência, mesmo frente a forças progressistas, ao oficialismo. O que coloca a esquerda também num lugar de se repensar, né? Na verdade, no Brasil também, sim, nós ganhamos um governo aqui, mas esse governo também está sob risco. Essa é uma discussão interessante. Nós estamos falando muito do Brasil e falando muito de Argentina, mas nós não podemos esquecer que a extrema-direita, digamos, perante o mesmo caldo de cultura, de fracasso dos partidos tradicionais, sejam a esquerda, seja a direita, ela se apresente como uma solução, muitas vezes como uma antipolítica, né? Eu até perguntaria o seguinte para ti, me chama a atenção isso, que, digamos assim, nesse processo de construção de uma desconstrução, digamos assim, do poder público, do poder estatal, produzido desde o final do século passado até agora pelo neoliberalismo, né? Muitas vezes é um arrasa-quarteirão que retira direitos, que reduz o poder de intervenção do Estado, que promove grandes privatizações, promove, digamos assim, a exasperação do enriquecimento de uns e a exasperação da pobreza da imensa maioria. As pessoas, diante do comportamento da esquerda, porque a esquerda, nesse momento, o que ela faz? Ela, temendo perder mais ainda, me parece que ela se aproxima do centro, enquanto a direita se aproxima da extrema-direita, né, para aproveitar essa onda, né? A esquerda parece que está num processo de redução de danos. Porque esse caso da Argentina, por exemplo, o amplo espaço, digamos, da esquerda ficou meio que vazio, né? Porque o Massa se aproxima do centro. Se aproxima muito do centro, porque ele é centro também, né? Digamos, muito do centro. E a direita se aproxima da extrema-direita. E fica um campo vago, né? Mas, então, me parece que essa desilusão perante ao poder dos partidos nacionais e do Estado ofereceu soluções para as pessoas. As pessoas desesperadas partem para qualquer situação, uma coisa quase niilista, assim, né? No Brasil se diz ou vai ou racha. Ou vai ou racha, exatamente. E sem dúvida esse cenário de incerteza que a gente tem pela frente tem a ver também com como os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil vão reagir, frente a essas propostas mirabolantes de Milei, que tanto Kátia, na sua pergunta anterior, quanto tu, Ayrton, agora estão trazendo. E o que a gente percebe claramente, o fechamento do Banco Central, frente às
a alteração da lei de ministérios para um julgamento da máquina pública, a questão da dolarização. Quer dizer, são propostas, na verdade, de um neoliberalismo extremado, por assim dizer. O Estado é o vilão. Exatamente, que se fundamenta nessa ideia, né, do caráter libertário, liberal e libertário que ele defende, né, mas que, em definitiva, Ayrton, se relaciona com aquilo que tu estava comentando. A gente vê claramente um contínuo nessa extrema-direita e nessa direita tradicional. E, sobretudo, agora, frente a essa associação, essa aliança Macri-Milei. Então, a gente vê claramente como essa direita tradicional, em determinado momento, ela se corre mais ainda para os extremos, né? E, bom, sem dúvida, esse centro-esquerda, vai, de alguma forma, tentando se acomodar também. E o que é problemático, como o partido da esquerda, quem encabeçava, a Miriam Bregman, a deputada, comentava, né? Bom, Massa e Milei não são a mesma coisa, mas, evidentemente, sim, dentro do espectro que a gente tem, né? Quem mais se aproxima, o que é preocupante também, porque, novamente, voltamos à reflexão acerca, né, bom, sabemos, né, qual o cenário que está se delineando em relação às forças de extrema-direita. Não é um fenômeno argentino, não é um fenômeno brasileiro, é mundial. Uhum. Né? Bom, a gente precisa, então, frente a isso, avaliar como a esquerda, o progressismo, as forças, né, de modo geral, de esquerda e centro-esquerda, ou nacionais, populistas, vão se posicionar. Porque, mais uma vez, a história está nos demonstrando que apelar simplesmente bom, temos que defender o sistema político, porque, em definitiva, a nossa colega provavelmente concorda com isso, né? Bom, qual que foi a defesa feita pelo progressismo de Massa? Temos que votar em massa para defender o sistema político, temos que evitar, né, os danos que virão com a propagação das ideias e a execução das ideias da extrema-direita, do Milei. Mas isso não é suficiente. Não. De novo, para o grau de deterioração social, deterioração socioeconômica, né, para respostas que um programa com base no papel do Estado na sociedade, com base no papel das políticas públicas fortes, soberanas, com base numa visão de mundo que entende que a gente está na periferia, que a gente precisa assumir, vamos dizer, de alguma forma, as vulnerabilidades, né? A situação vulnerável que a gente ocupa internacionalmente. Bom, isso precisa, né, ser dito, anunciado, defendido de uma forma mais robusta do que simplesmente evitar o pior, né? Evitar o pior é muito pouco. É preciso ter uma resposta, né? Sim, eu acho também que eu já passo para ti, mas tem uma questão aqui que o Ayrton trouxe que para mim, ele disse, o Estado é o vilão. E eu fico pensando como é que o Estado se transformou no vilão. É claro que a gente sabe que tem toda, né, a questão do neoliberalismo, a grande imprensa e como... Mas, ao mesmo tempo, nós temos um Estado que não mais supriu a população com políticas públicas. Tu tem uma sociedade que a distância entre os super ricos e os miseráveis está cada vez maior, né? E tu tem um Estado repressor para os pobres. Então, só queria fazer esse comentário, Carla, desculpa. Sim.
Não, tudo bem. Sim, eu acho que isso está certo, mas não tanto, porque eu acho que isso é um discurso da extrema-direita, que todo mundo está falando agora, porque o Estado aqui na Argentina existe, está, dá respostas mínimas, mas está. Tem saúde, tem educação, mas temos também 40% da população pobre e 150% da inflação, como já falaram aí. Sim, sobre o que estava falando também Leonardo, sim, a campanha de massa foi como mais... Eu acho que o que aconteceu também durante a campanha e também durante os últimos anos com o peronismo, neste governo especificamente, é que não é somente narrativa, não somente discurso. O que a gente precisa, o que as pessoas precisam é respostas materiais também para a sua vida. Não é suficiente somente com um discurso sobre os direitos humanos, sobre o que aconteceu durante a ditadura. Eu acho que isso é muito importante, claro, mas não é suficiente, não alcança. Leonardo, nós temos um outro fenômeno que me chama muito a atenção, que também ele tem por base, esse processo do avanço das políticas neoliberais no mundo inteiro, que é o surgimento de personagens criados pelos meios audiovisuais. Então, se nós... veja, por exemplo, o caso do Milei, que não é o único. Milei é um pouco a criação do... é um pouco criação também da mídia visual, Enfim, é um sujeito que estava permanentemente exposto nas mídias, Aí nós temos o caso da Ucrânia, do Volodymyr Zelensky, que é um comediante de TV. Aí nós temos o caso que começou na Itália, Ayrton? Começou tudo isso na Itália. Começou tudo isso na Itália. Mas temos, o grande paradigma, o Donald Trump, É o Donald Trump que são verdadeiros palhaços mesmo, Exatamente. Eles fazem esse personagem do palhaço. Exatamente. Há um processo de apalhaçamento da política. E é um processo de redução, da reflexão, da discussão dos temas que estão sendo discutidos, e mais se fala da figura ou de uma ou que outra frase. E aí, aquilo que se falou há pouco, dos memes, da criação para pegar justamente um público que é despolitizado e que vai ser mais despolitizado ainda a partir disso. Será que nós vamos ter que conviver com isso daqui por diante? Eu acho que é uma perspectiva um tanto quanto assustadora, porque a gente está votando em impressões e não numa reflexão racional das opções existentes. Exato, Ayrton. Não, e veja bem, até o uso da inteligência artificial, acho que foi novo para todos nós, na propaganda política. Não, claro, sem dúvida, esse histrionismo, tão característico de Milei e de todas essas figuras, que representam a extrema-direita no mundo. Se a gente for ver a própria... na própria Itália, Meloni, enfim. Mas sem dúvida, a grande questão aqui é, como a gente vai lidar com isso, particularmente como estratégia política, e que, mais uma vez, se aproveita de, enfim, massas populares, muitas vezes desinformadas, ou presas dessas fake news, enfim, e de toda uma série de narrativas. E cansada da política tradicional também. E cansada da política tradicional, exatamente, Kátia. Que, de novo, voltamos a esse ponto, de como as origens, como Milei chega, enfim, atuar na televisão e demais, a obter nas eleições intermediárias legislativas de 2021 17% para ser eleito deputado nacional. A grande surpresa. Então,
seu debut, como deputado com esse 17% de votos. Então, bom, me parece que a gente precisa olhar para esses fenômenos, olhar com mais calma, fazer essa autocrítica. Eu concordo muito, Kátia, com tudo que foi colocado por ti, sem dúvida. Não podemos negar, novamente, que essa última gestão, particularmente de Fernandes, novamente, vamos dizer, volta a reproduzir ou lançar mão de estratégias tradicionais, de soluções tradicionais, tanto do peronismo quanto da classe dirigente argentina, inflação em função de uma remarcação excessiva de preços que vão atrás da desvalorização da moeda, como estratégia também de reconcentração do poder econômico, da reprimarização da economia, de uma inserção externa subalterna. Então, mais ainda, classes dominantes que não investem, que mantêm esse ciclo, esse fluxo de drenagem de divisas. Aí o Estado precisa dar soluções, precisa, evidentemente, cumprir com as demandas internas, apela ao FMI, e a mais subordinação, a mais sujeição na formulação de políticas públicas com vistas a conseguir essa tal de estabilidade macroeconômica. Então, a tal da austeridade. A tal da austeridade. Ajuste fiscal, ajuste monetário. Bom, no caso, não monetário, porque, enfim, uma das soluções de Fernandes foi continuar emitindo moeda. Então, nesse sentido, agora, novamente, o que a gente vê de diferente do que nós temos assistido desde este ano? Estamos comemorando os 40 anos da redemocratização na Argentina. O que a gente está vendo diferente? O que a gente viu de diferente nesses últimos anos? Então, a despeito, sem dúvida, de novo, de todo um esforço feito também para a manutenção daquilo que nós poderíamos chamar o bastião do estado de bem-estar argentino, essa saúde, essa educação de qualidade que, sem dúvida, são o alvo agora, o resquício que o Milei e que esse conjunto de políticas, no mínimo, como eu já comentei, mirabolante, está tentando implantar. Carla, o Milei, ele tem uma minoria no Congresso Nacional. Como é que estão avaliando isso? Ele vai conseguir passar todos esses amplos projetos que ele defende? E tem um detalhe, na Argentina não tem centrão. Não que eu saiba, a não ser que seja inventado. Mas o Brasil parece estar exportando centrão daqui a pouco. É verdade, isso é verdade. Se ele não tem alianças, foi algo também que o Maurício Macri falou muito na semana passada na televisão, em suas entrevistas, sobre a necessidade que Javier Milei vai ter para conseguir passar todas as modificações que ele quer fazer no sistema de saúde, político e tal. Ele vai ter ele vai passar de ter no Senado, eu acho que vai ter, eu não lembro agora muito bem, mas ele tem 3 deputados agora, ele, sua atual agora vice-presidenta Victoria Villarruel e Carolina Píparo, são os 3 deputados, mas agora vai ter 38. E no Senado eu acho que de 0 vai ter 7, muito poucos. Ele vai precisar fazer alianças com o PRO, que é o partido de Maurício Macri, e a primeira minoria
tanto no Senado quanto deputados, é do peronismo. Então, a verdade vai ser muito difícil. Eu estava lendo ontem uma matéria aqui em um portal que se chama Diário AR, que eles fazem também todo esse análise, quais são as possibilidades. Eles falam também que ele tem muita possibilidade de trabalhar por conta de decretos de necessidade e urgência, que se chamam aqui. Mas também vai ser muito, muito difícil, porque esses decretos precisam passar por uma comissão bicameral que tem maioria peronista. Então, nesse sentido, vai ser mais difícil, mas eu acho também que... e ele vai ter também as alianças dos governadores do PRO. Então, ele vai... provavelmente ele vai conseguir ter aí um consenso no Congresso, mas não vai ser suficiente. É também uma incerteza, porque ninguém sabe também quais são... Expressando mais uma vez as contradições de Milei, né? Porque aquilo que você retrata muito bem, que a sua fala retrata, é aquilo. Milei apelando a essa casta política. A casta. Essa casta política que ele... Sim, a gente não falou sobre isso. Ele emergiu como um discurso anti-casta e agora sua aliança é fundamental com a casta. Com a casta. Agora, a gente agora está falando que vai ter de ministro de Economia, Federico Sturzenegger, que foi o presidente do Banco Central durante a presidência de Maurício Macri, por exemplo. Não está confirmado ainda, mas é um dos nomes. E tem também outras figurinhas aí do entorno. Exatamente. Agora veja a situação, né? Ou seja, ele está precisando de quadros técnicos que Macri vai prover, das alianças com governadores, porque ele não elegeu governadores, das províncias no sistema federativo, inclusive. Não tem ninguém, não tem nenhum governador. Exatamente. E, por fim, não tem maioria no Congresso. Ele vai depender imensamente do Macri. Exatamente. Muito. Gente, infelizmente acabou nosso tempo. Deixa eu fazer uma última pergunta, Kátia, por favor. Para Carla e para o Leonardo, assim, rapidinho. Aqui no Brasil jogou muito pesado na eleição do Bolsonaro as forças militares, a religião pentecostal e o setor do agronegócio. Jogaram assim de forma muito pesada. Isso na Argentina aconteceu também, não? Carla, bom, sem dúvida, a questão dos militares e dos pentecostais é uma das grandes diferenças entre Brasil e Argentina, né? Porque não se comparam as forças. Talvez, não sei, Carla, se você tem uma outra informação, mas o que eu tinha lido, pelo menos na mídia nos últimos dias, é que sim, parte expressiva do agronegócio tinha apoiado, né? Evidentemente até pelas próprias propostas, né, de Milei, que vão ao encontro, né, dos interesses justamente desse espectro que busca a reconcentração primária portadora do poder econômico, né? Então, na minha avaliação vai por aí, Carla. Tu avalia assim também, Carla? Sim. Bom, a sociedade rural argentina, na semana passada, eles se colocaram pró-massa, mas se você dá uma olhada para o mapa, como ficou, toda a zona central, que é a zona agro da Argentina, votou pelo Milei. Então, aí também tem muitas diferenças por aí entre a dirigência e o que acontece logo. Também muitos produtores também se pronunciaram pelo Massa, mas a gente aí não sabe muito bem o que vai acontecer. Por conta da questão dos militares, bom, é preciso mencionar que a vice-presidenta é uma advogada que foi defensora de genocidas. Ela tem um discurso muito forte
E a gente sabe que muitos genocidas que estão na cadeia agora apoiam a Milei. E tem também um setor militar. Eu não estou querendo dizer que vai acontecer algo ligado, como uma pronúncia mais forte sobre as forças militares aqui na Argentina, mas eu acho que pode ser que tenha um protagonismo. Victoria Villarruel, que vai ser a vice-presidenta, vai ter um rol muito importante na questão de defesa e de segurança na Argentina. Isso é algo que Javier Milei já falou também. Eu acho, como eu falei já com Kátia, algumas mensagens, que vai ser um governo que já tem, a gente já percebe nas ruas muitas expressões de ódio, de violência. Eu acho que isso vai ser algo que vai estar presente, porque eles têm um discurso assim, muito violento, e a questão econômica é algo que é uma incerteza ainda. A gente não sabe se vai acontecer essa questão da dolarização e tal, mas vai ser algo que ele vai ter que negociar com Maurício Macri. Então, eu acho isso, que as mulheres, a comunidade LGBT vai ser a comunidade que vai estar mais em perigo. É uma questão também de autocuidado que vamos ter que ter também. Mas o povo vai gritar, né, Carla? Porque, olha, a última vez que eu fui a Buenos Aires foi em 2012 para a Marcha contra a ALCA. E eu saí daí muito impressionada com a força desse povo. Então, tenho certeza que as ruas vão dar resposta. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada, Leonardo. Fiquem aqui conosco, né? Convido vocês a ficar até o final do programa, porque agora, quer dizer, antes do agora, do Descomplicar a Economia, nós temos aquele merchan básico, né, que é convidar você que nos acompanha no podcast De Fato a apoiar o jornalismo realizado pelo Brasil de Fato RS. Entra lá no nosso site, em apoia.se/amigo do Brasil de Fato RS, e contribua com qualquer valor que você possa. Porque, gente, é assim que nós vamos construir uma outra comunicação. Essa comunicação que não está de costas para a América Latina e que a gente pode ouvir vozes da Argentina, pode ouvir vozes de outros países dessa América Grande, né, que é o nosso continente. Agora, então, vamos para o cara que descomplica a economia, Dom Real Pereira dos Santos. Descomplicando a economia. Pois é, Kátia, a gente não pode deixar, né, esse tema da semana, que é o tema da eleição da Argentina, né, deixar de lado quando a gente fala da questão de economia, da questão do Brasil, inclusive, né? Vejam que vários manifestantes libertários ou liberais, ultraliberais em defesa do Milei têm dito o seguinte: o que realmente faz os países saírem da pobreza e alcançarem a riqueza, o que elimina a miséria da sociedade, são as ideias de redução do Estado. Liberdade econômica, empreendedorismo, menos impostos, menos regulação. Veja que coisa interessante o paradoxo e a contradição que tem nessa frase, né? Além disso, ele diz assim, ó, isso aqui foi uma frase dita por uma pessoa do Instituto Liberta Investimentos e mestre em economia. Ele diz mais: não é a concepção de Estado empreendedor, mas das privatizações. Milei quer seguir a receita utilizada em países ricos ao longo dos últimos 100 anos. Essa frase dita aqui para defender o Milei é uma frase absolutamente falsa. Falsa. Na verdade, nos últimos 100 anos, os países ricos impuseram aos países pobres a liberdade, a liberação comercial, a reprimarização das suas economias, a redução dos estados, né? Só que eles, países ricos, quando enriqueceram, eles justamente lançaram mão de um estado forte, um estado de segurança nacional, um estado de... Ou seja, eles impõem aos estados
né, uma ideia de liberdade, que seria, e a gente acabou de ver, né, que é uma liberdade anti-liberdade, né? É uma liberdade econômica, mas um cerceamento à liberdade individual, né, das classes minorizadas, enfim, tudo isso é. E aí a gente não pode também descuidar, né, da comparação, ou seja, o que está acontecendo na Argentina hoje, o que aconteceu no Brasil no passado recente e o que poderá acontecer no Brasil no futuro. E aí a gente traz essa reflexão para a situação hoje do governo, né? Situação hoje do governo brasileiro. O Brasil, podemos dizer assim, o ministro Haddad lançou o projeto do arcabouço fiscal para substituir o teto dos gastos. E o arcabouço fiscal, se for colocado no seu limite de efetivação, ele pode gerar uma situação de precarização dos serviços públicos e do Estado propriamente dito, que pode gerar uma crise, sim, de precarização de condições de vida da população e que poderá levar a um novo Milei brasileiro, né? Por que se diz isso? Porque o arcabouço fiscal, ele, ainda que tenha sido uma evolução do ponto de vista do que tinha antes, que era o teto de gastos, que, por sinal, não era cumprido, a gente fica na dúvida se era melhor continuar não cumprindo o teto, né, até o final do governo, ou se ancorar num teto em cima de uma promessa de equilíbrio fiscal, por exemplo. Né? E aí, pegando uma fala do Leonardo, que ele diz que o Fernando Fernandes, né, ele praticamente usou as fórmulas conservadoras neoliberais, né, e que essas fórmulas conservadoras neoliberais acabam, de alguma forma, gerando a crise que elege a ultradireita, né? E aí, agora recentemente, essa semana, saiu uma entrevista do Fernando Haddad, onde ele diz que o aumento de gastos não seria a melhor alternativa para o crescimento econômico. E essa é uma frase muito, muito emblemática. Foi dita para o setor empresarial, para o setor financeiro, que defende a redução dos gastos, que defende exatamente o corte de gastos. Quando ele sinaliza que ele não está disposto a elevar gastos, como o presidente Lula sinalizou ao contrário recentemente, dizendo que o superávit não é algo assim tão importante, né? Ou seja, que dá para gastar. O próprio presidente Lula chamou os ministros e disse, olha, precisamos gastar mais, né? E aí o Haddad vai para a mídia dizendo que, gastar não é a melhor solução para o crescimento. A história recente nos mostra que a primeira e talvez a única solução que a gente tenha para aumentar o crescimento é o gasto. Tem sido isso. Negar isto é negar a própria história. Assim como achar que a redução do Estado vai gerar crescimento é negar a história. Assim como achar que reduzir serviço público é a melhor forma para o crescimento econômico, é negar a experiência internacional. Tudo que aconteceu no mundo mostrou o contrário. Tudo que aconteceu na nossa história recente mostrou o contrário. Quando o Brasil efetivamente gastou mais, e veja, o governo Lula e o governo Dilma gastaram mais de 5% acima da inflação. Quando dizes quando o Brasil gastou mais, é preciso esclarecer que é o Estado brasileiro que gasta, porque a iniciativa privada não gasta, só gasta empurrada pelo Estado, pelas iniciativas do Estado. Né? O Brasil é assim. Exatamente. E em todo mundo é assim. Em todo mundo é assim. Quando o Estado gasta mais, o setor privado recebe o dinheiro do gasto. O dinheiro que sai do Estado é o superávit do setor privado. E é isso que move a economia. No mundo inteiro foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Pelo menos desde Keynes sempre foi assim. Né? Sempre foi assim. E no Brasil recente mostrou que isso é assim. Né? O Brasil recente mostrou. Então, gastar mais do que a inflação é a forma que a gente tem, pelo menos no curto prazo, de fazer a economia crescer. E fazer a economia crescer não é uma coisa assim boa só para os empresários. Claro que é boa para os empresários, gera mais lucro, gera mais ganhos. Mas é o que gera empregos,
é o que gera distribuição de renda, é o que permite maior nível de acesso a políticas públicas, porque o crescimento gera aumento de arrecadação. E aí, a armadilha que o arcabouço traz é a seguinte, e é o paradoxo, né? A gente sabe que é preciso crescer, é preciso gastar para crescer. E o arcabouço nos impõe a seguinte armadilha, é preciso crescer para gastar. E aí, se a gente Eu já ouvi isso em algum lugar. Isso. E se a gente vai ter que esperar a boa vontade do setor empresarial, confiando no equilíbrio fiscal, para que o setor empresarial invista, para que a gente possa crescer, para poder gastar, nós vamos esperar a vida toda. Isso não vai acontecer. O que tu está falando me lembra uma coisa da ditadura, no tempo que o Delfim Neto já dizia, Exatamente. é preciso deixar Crescer o crescer. bolo, repartir. Exatamente, é preciso crescer o bolo para depois repartir. Exatamente. Fora isso, gente, eu fico me perguntando se alguém questiona o montante da dívida interna norte-americana dos Estados Ninguém Unidos questiona. para a Ninguém. realização Isso. da política pública ou E dos a gente, interesses. e a nossa diferença, por exemplo, em relação à Argentina. A Argentina realmente está numa situação muito precarizada por causa da dívida externa. O Brasil não tem dívida externa. Né? Exatamente. O Brasil praticamente nacionalizou a sua dívida. Então, quando a gente vê o arcabouço, a gente fica pensando assim, ou esse arcabouço muda, ou nós podemos chegar numa situação daqui a 4 anos igual à Argentina. Isso é perigoso. Qual é que é a forma de mudar? Né? Bom, em primeiro lugar, tem que romper com esta lógica de meta fiscal. Né? Romper com essa lógica. O Estado pode gastar? Pode gastar. Deve gastar? Deve gastar. Deve gastar. Quando for necessário, tem que gastar. E não importa se tem superávit ou se tem déficit. Quando ele gasta, a economia cresce e daqui a pouco já tem superávit. Daqui a pouco ele já está arrecadando mais. A armadilha que foi colocada no arcabouço é: eu não posso gastar mais do que 2,5% acima da inflação. Mesmo que a arrecadação aumente. Mesmo que a arrecadação aumente. É o limite, é um teto. E só que tem alguns gastos, e eu diria 60% dos gastos, que eu não tenho como segurar. Eu não tenho como segurar o gasto com saúde, não tenho como segurar o gasto com educação, e não tenho como segurar o gasto com previdência se eu quero dar valorização, ganho real ao salário mínimo. Então, se eu quero dar ganho real ao salário mínimo, que essa é uma proposta de campanha do presidente Lula, né? E se eu quero garantir que a saúde e a educação cresçam de acordo com a arrecadação, como está na Constituição, então, se aumentar a arrecadação, eu vou ter que cortar outros gastos. E veja o que significa cortar outros gastos. Cortar outros gastos é reduzir políticas de investimento, reduzir salário de servidores, ou talvez, no limite, privatizar serviços públicos, para que aqueles gastos obrigatórios sejam preservados. Isso é uma armadilha, mas uma armadilha que o governo se colocou. O governo próprio se colocou. E se não destravar essas armadilhas rapidamente, eu digo no ano que vem, tipo assim, se não retirar esta meta de déficit zero o ano que vem, que é isso que a bancada da esquerda está tentando fazer, contra a vontade do próprio ministro, né? Se não destravar, podemos chegar a uma situação, até no final dos 4 anos, numa situação de crise muito séria, que pode gerar o crescimento, de novo, nós já temos a experiência, né? Ou o ressurgimento, o renascimento, a ressurreição daquilo que a gente achava que estava acabado, né? A ressurreição desse movimento ultraliberal que infelizmente chegou na Argentina e tomara que passe rápido. E aí consagrar de vez o Mercosul da austeridade, né? Exatamente. Porque exatamente. Já evidentemente a Argentina não vai investir em infraestrutura, né? Pensando no Mercosul, pensando justamente em como a gente se coloca, né? Internacionalmente na nossa inserção externa. Bom, se o Brasil também não investir, vai ser o Mercosul da austeridade. Gente, vocês já perceberam que a gente canta algumas pedras aqui nesse programa, né? Então vocês fiquem muito ligados. Aliás, Ayrton, no programa passado tu cantou uma pedra, né? Exatamente. É sobre isso que eu quero falar de novo. Prensa na imprensa. Bom, a questão da prensa na imprensa de hoje é a seguinte. Na semana passada, eu falei aqui sobre um assunto que me chamava muita atenção, que é o seguinte.
que eu achava que a imprensa estava tomando bom de errado nessa história estranha que envolvia aquela advogada, né, casada com uma liderança do Comando Vermelho em Manaus e que foi recebida, porque ela participou de uma comitiva de advogados e familiares de presos, foi recebida pelo secretário de Políticas Penais do Ministério da Justiça. No Estadão, que levantou essa pauta, a advogada Luciana Farias foi denominada dama, entre aspas, dama do tráfico. Muito bem. O que foi negado por outra advogada chamada Janira Rocha, que é uma advogada do Rio, e que ela que solicitou a audiência, né, da qual participou a Luciana Farias, e que chefiou a comitiva, né, a Janira Rocha. Muito bem. Agora, nós estamos descobrindo o seguinte, né? Segundo a revista Fórum, né, e até agora não foi desmentido, a editora-chefe do Estadão, chamada Andressa Matais, né, ela foi denunciada ao Ministério Público do Distrito Federal pelo seguinte: ela teria recebido um dossiê e teria assediado repórteres a publicar uma matéria com base nesse dossiê que relacionasse o ministro Flávio Dino a uma mulher nomeada, entre aspas, dama do tráfico do Amazonas. Os denunciantes, que seriam repórteres recém-contratados pelo Estadão, afirmam que Andressa preparou e executou a reportagem com o objetivo pessoal e oculto de revigorar a candidatura do ministro Bruno Dantas, que é o ministro do Tribunal de Contas da União, e que também concorre a essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Concorre contra o Flávio Dino e outros possíveis indicados, né? A Andressa se diz, segundo esses repórteres, segundo a denúncia, ela se diz amiga pessoal e devedora do ministro Bruno Dantas, ministro do TCU, né? E que ele disputa aquela vaga da ex-ministra Rosa Weber, né, com o Dino e outros candidatos. A questão essa é uma coisa muito estranha desde o começo. Eu não posso dizer quem é que está com a verdade nisso. Agora, eu não sei. Eu só sei que jornalista tem que ter um extremo cuidado para não ser montado e usado pela fonte, né? E há uma suspeita forte de que tenha acontecido isso, com mau resultado, né? Não pode ser usado também para pagar favores de outrem, né? Então, é uma lição, é algo que está em trânsito ainda, mas é uma lição que fica. Isso é uma coisa extremamente grave, e se for verdade, isso compromete não só a jornalista, como compromete o próprio jornal, o Estadão, né? Ayrton, eu só quero trazer aqui rapidinho uma outra denúncia que o Leandro Demore postou. Sim. Que é uma entrevista que o Luiz Felipe Dávila, né, do Partido Novo, deu num podcast, segundo ele, que faz uns 2 meses, mais ou menos, em que ele fala que André Esteves, Rubens Ometo e Abílio Diniz, né, que é sogro do Ávila, estão buscando os meios para comprar o jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Bem lembrado. E que a ideia do grupo bilionário seria juntar todo mundo, ou seja, Estadão, Revista Oeste, Brasil Paralelo, Jovem Pan, em um grande grupo nos moldes daquele comandado por Murdoch. Sim. Eles não estão brincando, né? Sim, para Eles fazer não oposição. estão brincando. A fazer oposição feroz ao governo. A esse governo perverso. Ele ainda disse. Sim. Tá certo. E nós, gente, o que nós está fazendo?
Mas vamos lá, porque agora está chegando aquele momento. Mas eles não conhecem a Rede Brasil de fato. Né? Isso aí. Estamos chegando àquele momento mais animado do nosso programa. Mas antes disso, não esqueça de curtir, compartilhar o nosso podcast, deixar o seu comentário, o seu feedback e sugestões. Também quero lembrar daquela nossa dica cultural, nossa dica de cinema aqui do Cine Bancários, um cinema subsidiado pelo Sindicato dos Bancários há 15 anos, aqui na General Câmara 424. E essa semana entrou em cartaz o filme Incompatível com a Vida. E agora vamos então para a nossa figuraça da semana, Centeno. Figuraça da semana. Olha, a minha figuraça da semana, eu de novo vou fazer um negócio inédito. Desde que a gente começou o programa, a gente sempre elegeu figuraças positivas, né? Eu acho inarredável, nesta semana, eleger uma figuraça negativa. Que é o seguinte, o meu personagem não é positivo de maneira alguma, né? Talvez seja positivo para poucos, digamos, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Olha, não sei se é tão poucos, hein? Talvez não. Talvez não, talvez sim. De qualquer maneira, ele é o meu candidato à figuraça da semana. Eu acho que não podemos escapar de Javier Milei. Entende? De Javier Milei, o homem que troca mensagens mentais com um cachorro morto chamado Conan e que os argentinos acharam adequado para governar o seu país. O meu figuraça é Javier Milei. Olha, me dói no coração, viu? Fazer o quê? Mas eu vou trazer outra figuraça, tá? Tá bom, tá bom. E a minha figuraça dessa semana não é uma pessoa, mas é um movimento, que é um movimento das mulheres camponesas, o MMC, que celebrou os seus 40 anos no último sábado, no dia 18. E cerca de 1.500 mulheres de diversos estados participaram de uma grande festa na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Mulheres de diversas etnias, de diversas agricultoras, quebradoras de coco, enfim, né? Agricultoras aí que... E esse movimento ele nasceu justamente para defender a aposentadoria para as mulheres camponesas. Então, eu quero deixar aqui o meu registro, minha homenagem, né? E a minha figuraça da semana seria bom o voto. MMC. Na linha positiva, né? Porque vocês já sabem que eu sou sempre pelo positivo. Bom voto. Bah, eu não tenho a menor dúvida. Né? Eu vou de MMC. Carla, tu tem aí alguma figuraça da semana para nos indicar? Ou quer votar já em alguém? Eu gostaria de... Eu posso ter duas muito pequenas. Eu acho que o ex-presidente Maurício Macri, por conta do que ele fez durante esta semana para conseguir os votos para Javier Milei, também uma figuraça negativa, com certeza, que expressa a aliança da direita tradicional com a extrema-direita. E também eu quero ir para a positiva para fazer uma homenagem para minhas companheiras e companheiros de os movimentos feministas da Argentina. A campanha legal por el aborto legal, seguro e gratuito, e todas as companheiras que estão aí e que eu acho que vai ser também muito importante o que sua confiança e o que vai acontecer daqui para os próximos 4 anos na Argentina. Leonardo, Verdade. tu vai trazer mais alguém ou vai votar aí? Que situação. Tu decide aqui hoje. Ou vai aderir. Eu sou adesista por princípio filosófico. Eu sempre acabo aderindo a alguém. Não, gente, eu vou aderir, sem dúvida. Me parece que figuraça positiva, negativa, em definitivo, todo está chamando a atenção para uma coisa
que é a gente ficar atento, né, a partir de agora, para toda essa situação. Mais do que nunca, a gente vive numa interdependência, aquela coisa que um pouco que motivava a nossa mesa de hoje, né, os impactos das eleições para o Brasil. Em definitivo, independentemente de quem se saiu vitorioso nas eleições, a realidade é que sempre haverá interdependência entre os nossos povos, entre as nossas sociedades, brasileira e argentina. A gente precisa trabalhar junto nos melhores e nos piores momentos. Sem dúvida, agora a gente vai entrar num período de uma certa distância, de uma falta de sintonia. E, bom, nós justamente como atores sociais, a gente precisa justamente se atentar para isso, tentar refletir, né, e trazer um pouco, compartilhar essa reflexão com todas as forças que, enfim, que em definitiva de uma forma ou de outra colaborem para... Sim, mas qual que é a tua figuraça? Que eu não entendi. Tu tá querendo fugir da decisão. Antes que tu vote, eu quero pedir uma parte. Senão eu já ganhei aqui, eu tenho 2 votos. Eu vou aderir. Voto. Eu vou aderir ao movimento das... Eu vou aderir por uma boa razão, por várias boas razões, ao movimento das mulheres camponesas. Mas pelo menos pro Milei perder aqui. Boa. Então, gente, a nossa figuraça da semana é o movimento das mulheres camponesas. Muito obrigada por sua participação conosco nesse podcast. Mais uma vez, te convido a apoiar o Brasil de Fato, RS, apoiar o jornalismo feito com qualidade, com credibilidade, com ética. Entra lá em apoia.se/amigos do Brasil de Fato RS e contribua para a gente continuar a fazer uma outra comunicação e construir um outro mundo. Ficamos por aqui. Deixe sua crítica, deixe seu comentário, curta, compartilhe, convide mais pessoas a nos acompanhar no podcast De Fato. E até a próxima semana. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.